paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos que nos alegrar, né, irmãos? Por estarmos na presença do Pai. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. A entrada no céu da igreja remida e lavada no sangue, e lavada no sangue da cruz. Os santos vão voar, 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 no coral vão cantar, 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 que maravilha, lá no céu será, e os santos vão voar, 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 no coral vão cantar, 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 que maravilha, lá no céu será. Já posso ver as crianças cantando, a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria eterna. E as irmãs com as vestes tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto, vencemos com Jesus. Já posso ver as crianças cantando, a mocidade ao rei exaltando, e os irmãos se abraçando e chorando de alegria eterna. E as irmãs com as vestes tão lindas, agradecendo a vitória final, e todos juntos cantando bem alto, vencemos com Jesus. E ali que vai ser glória, quando o grande Deus se apresentar, o veremos face a face, Ele a cada um vai abraçar. Todos os que aqui vencerão, Ele ali vai coroar e tirar filhos para sempre. Unidos vamos ficar. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria quando a igreja chega lá. Só vai ser alegria, alegria. Só vai ser alegria. Só vai ser alegria. A entrada no céu. Somos filhos do Rei. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Ouvimos louvor, saudação, mas agora é o momento da palavra. Amém? Quero convidar o nosso pastor presidente, que vai estar ministrando nesse momento a poderosa palavra da parte de Deus. Estaremos orando pela vida do servo do Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, e agradecemos por tudo que ouvimos nessa noite, mas agora chegou o momento da tua palavra ser ministrada através da vida do
teu servo. Usa ele poderosamente nas tuas mãos e fale conosco, Pai. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? E amém com a igreja, nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já está de pé. Abra sua Bíblia Sagrada, livro do Apocalipse. Apocalipse de número 3. Glórias a Deus. Apocalipse de número 3, verso de número 7. Glórias a Deus, glória a Jesus. Apocalipse de número 3, verso de número 7. Quantos acharam, diz amém? Amém. Quem ainda não achou, diz misericórdia. Aleluia. Vamos esperar que Deus da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse de número 3, verso de número 7. Glória a Deus. Todos acharam? E diz assim: carta à igreja em Filadélfia. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo ou verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tem poucas forças, entretanto guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir e prostrar-se aos pés, e conhecerem que eu te amei, porque guardaste as palavras das minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloeis coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Toma seus assentos, por gentileza. Aleluia. Meus amados irmãos, culto de Santa Ceia é um culto, né, glórias a Deus, como o nosso irmão Broso falou, todos os cultos são um culto especial. Mas culto de Santa Ceia é lugar de você meditar, irmão. Só não participa da Santa Ceia aquele que está em pecado, irmão. E mesmo assim tem gente que ainda participa em pecado, por falta de consciência, por falta muitas vezes de medo, por falta de muitas vezes vergonha em querer chegar perante o pastor e dizer, aleluia, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque a igreja vai ver que eu não estou participando, porque eu faço parte de uma liderança, porque eu faço parte de um grupo de jovem, grupo de senhora, qualquer departamento. Você não tem que ter medo do pastor. Aleluia. Você tem que ter, aleluia, consciência, aleluia, que aqueles que comem indignamente é réu tanto do corpo e do sangue de Cristo. Mas quando nós olhamos, aleluia, para uma igreja que se prepara, uma igreja que busca o Senhor, aleluia, não tem porquê você não participar do corpo e do sangue de Cristo. O que te impede? Ah, pastor, falta muitas coisas.
Então busca a Deus. Pede a Deus, aleluia, que o Senhor venha, aleluia, te abençoar, te agraciar, aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. E nós precisamos ter vida. Mas você que está à espera, aleluia, não te preocupa. Aleluia. Porque o Senhor sabe o momento certo, a hora certa de você participar. Não te preocupa. Aleluia. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia. O Senhor está na direção. E quando nós estamos em uma posição, aleluia, da vontade de Deus, irmãos, Deus sempre vai nos abençoar. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para a Palavra de Deus, nós vimos aqui uma igreja amada pelo Senhor. Uma igreja, aleluia, que o Senhor considerou, aleluia, fiel. Por quê? Como assim, pastor Adriano? Filadélfia, aleluia, significa igreja fiel. Uma igreja, aleluia, diferente. E quando se fala em igreja, eu não estou falando do título da resplandecer de Deus, porque ali é apenas um título, aleluia, para os órgãos públicos, ou até mesmo para a Receita Federal, para manter uma igreja totalmente ligada conforme a lei manda. Mas uma igreja somos nós, a igreja é você. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar dentro de nós. Aleluia. Nós temos que aprender a se relacionar com Deus. E a demonstrar ao mundo que nós somos diferentes. Que nós pensamos diferente. Que nós agimos diferente. Aleluia. Não que somos melhor do que eles. Não, de maneira nenhuma. Seria uma hipocrisia da nossa parte. Mas que eles possam ver, aleluia, que nós somos diferentes. Que agora, aleluia, nós não somos mais dependentes de si mesmo. Como diz a palavra de Deus, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu sou diferente. Se Cristo vive em mim, aleluia, eu acho diferente nas conformidades da palavra de Deus. Aleluia. E a igreja de Filadélfia, aleluia, significa igreja fiel, igreja temente, igreja que é reverencial ao Senhor. Mesmo sendo uma igreja desprezada, mesmo, aleluia, uma igreja com pouca força, aleluia, mesmo uma igreja, aleluia, que ela não tinha condições financeiramente. Porque quando você olha para uma igreja financeiramente, irmão, aleluia, você vê algo aos nossos olhos, algo diferente. Aleluia, porque tudo se torna mais fácil. Aleluia. Mas quando nós deixamos de ser dependente de Deus e ser dependente da confiança das coisas materiais, nós pecamos diante de Deus. Porque é Deus que supra todas as nossas necessidades. Aleluia. Até hoje eu nunca vi, aleluia, um missionário que está no campo missionário não perecer, irmãos. Principalmente aquele que realmente vai para o campo missionário em favor das almas. Deus sempre vai suprir toda a sua necessidade. Tudo. Porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio para dar para o justo. É assim que Deus faz. E quando nós olhamos para a carta, aleluia, a igreja de Filadélfia, uma igreja totalmente diferente da maneira, aleluia, das outras igrejas que se consideravam uma igreja forte, uma igreja próspera, pessoas que tinham condições financeiramente para ajudar, aleluia, e achando, aleluia, que aquilo estava agradando a Deus. Mas ele, embora estava se afastando da presença de Deus.
O que nós não podemos, irmãos, é afastar-se da presença do Senhor. Embora nós achamos que estamos com toda a força, nossos olhos pensamos e agimos dessa forma. Ao olhar aos olhos humanos, nós estamos tão fracos, tão pouca força, de maneira nenhuma, querido. Aleluia. Talvez a igreja de Filadélfia pensava-se assim, mas não, porque quando o anjo da igreja em Filadélfia escreve ao anjo, ao pastor, aleluia, da igreja, ela escreve dizendo: estas coisas diz o santo. Quem? Deus, santo, fiel, verdadeiro, justo. Aquele que tem pelejado por si. Aquele que tem lutado por vocês. Aquele, aleluia, que todas as lágrimas, aleluia, que você acha que cai em vão, mas não cai, aleluia, porque o anjo vem e recolhe a cada lágrima, corresponde a uma oração. Quando nós muitas vezes pensamos que estamos fracos, estamos fortes. Quando muitas vezes nós pensamos, aleluia, que nós não temos mais palavra. Quando você está cansado, fatigado, sem força. Glória a Deus, aleluia. Quando você dobra, aleluia, o seu joelho na beirada da sua cama e começa a chorar na presença de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre. E muitas vezes ali você pega no sono e quando de repente você acorda no susto dizendo: Senhor, eu nem orei. Aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim, professor, aleluia, com gemido inexprimível diante do Senhor. Aleluia. Igreja fiel, igreja temente a Deus, uma igreja que guarda a doutrina cristã, uma igreja conservadora na doutrina da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, uma igreja que renuncia o mundo, porque existe na Bíblia Sagrada e algumas igrejas, no Apocalipse, que o mundo estava dentro da igreja, dentro do templo de Deus. Mas a igreja de Filadélfia era diferente. E nós possamos ser a igreja de Filadélfia, igreja. Aleluia. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Aquele que tem a chave. Porque quando o Senhor, aleluia, ele ressuscitou, ele desceu até o inferno, pegou a chave da morte e da vida e disse: todo o poder é dado a mim. Aleluia. Pensou-se a morte, derrotamos, não. Aleluia. Com todo o poder, aleluia, o Senhor desceu na profundeza do inferno e pegou a chave, aleluia, e disse: todo o poder, aleluia, está nas minhas mãos. Aleluia. A chave de Davi, que abre e ninguém fecha. A porta que Deus abre, nenhum homem pode fechar. Aleluia. A porta que Deus abriu na tua vida, a porta da palavra, a porta do chamado, aleluia, para você fazer o reino de Jesus. O homem pode se levantar contra a tua vida, mas ele não fechará essa porta, porque foi o Senhor que abriu a chama do Evangelho. Aleluia. Porque a Bíblia diz que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Cuida, aleluia, para não se fechar essa porta. Aleluia. Mas quando o Senhor trata com a igreja de Filadélfia, aleluia, quando o Senhor tem um carinho pela igreja de Filadélfia, aleluia, porque a igreja de Filadélfia era uma das igrejas mais fracas financeiramente. Financeiramente. Aleluia.
você viu, você veja no mundo, aleluia, humano, como é dificultoso uma igreja que começa, aleluia, com poucas pessoas, poucas forças, e quando abre-se uma igreja, aleluia, que ela já tem mais força financeiramente, tudo é mais fácil, tudo se torna mais, aleluia, fácil, mais rápido para fazer as coisas dentro dos tempos. E uma igreja que está começando agora, uma igreja que acha que, aleluia, que ela está fraca, mas ela não está fraca não, irmãos. Porque a igreja ela tem que crescer debaixo da oração. Pastor nenhum tem que agradar o membro. Nós vivemos num mundo, irmão, aleluia, que as pessoas querem ser bajuladas. Desculpa a expressão do pastor Adriano, mas é uma pura realidade. Nós vivemos num mundo que o povo quer ser bajulado. E não é isso que Deus quer. Aleluia. Não é o evangelho que tem que se adaptar a mim. É eu que tenho que se adaptar ao evangelho. Deixa eu te falar uma coisa nesse culto de Santa Ceia. Evangelho, aleluia, que não confronta o homem do pecado, não é evangelho. Não se engana com isso. Não se engana com isso. Evangelho, aleluia, que não confronta o meu ego. Evangelho, aleluia, que não me confronta o meu estado, a minha maneira de conduta. Não é evangelho. O evangelho, aleluia, de Cristo, aleluia, ele confronta o homem ao arrependimento. Aleluia. E você vai ver, aleluia, perante a palavra de Deus, que Deus trata com algumas igrejas, dizendo: volta-te ao primeiro amor. Porque vocês podem ter força, mas vocês não têm a minha presença. Vocês podem ter bens materiais, recurso financeiro, mas vocês estão longe da minha presença. Aleluia, Deus. Como diz a palavra de Deus, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. E todos os dias nós temos que entregar o nosso coração à presença de Deus. Igreja diferente, igreja de Filadélfia, igreja fiel, igreja temente, igreja, aleluia, que buscava a Deus. Porque o próprio Senhor, aleluia, ao escrever o anjo da igreja, dizendo que o Senhor, aleluia, elogiava eles, aleluia, pela maneira, aleluia, que eles viviam. Porque quando, aleluia, a Bíblia fala: eis farei, ó, eu conheço as tuas obras. Quem conhece é Deus. As obras que você tem feito para Deus. Conheço as tuas obras, sei que é fiel. Sei que pensa que estás fraco. Sei que pensa você, aleluia, que está sem força. Mas conheço a sua atitude, o seu jeito de adorar a Deus. Como dizem muitas pessoas em alguns templos, aleluia, tudo é para Deus, aleluia. Quando nós iremos fazer alguma coisa, aleluia, é para Deus mesmo, irmão. Para Deus não é de qualquer maneira, não. Não pensa, não se engana com isso. Que tem casos na Bíblia de homens que Deus rejeitou. Aleluia. E nós temos que ter cuidado com isso, mas Filadélfia não. Filadélfia já procurava buscar a presença de Deus. Embora havia alguns que se considerava estar com eles, porque a Bíblia fala: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Aleluia. E ninguém pode fechar. Então o mundo pode tentar fechar. Aleluia. Os irmãos sabem, aleluia, que tem muitas igrejas grandes, irmãos, que chega a dizer que as igrejas pequenas são igreja fundo de quintal. Olha a hipocrisia que um ser humano chega. E não sabe, aleluia, que o que importa, aleluia, é que estão falando do amor de Jesus.
igrejas que se consideram ser forte pela beleza. Aleluia, não é assim? O mundo, as pessoas querem demonstrar a beleza exterior. Mas lá dentro, irmão, é o que importa para Deus, é o interior. É o seu interior. Eu creio, meu Deus, aleluia. Deus, como o pastor Adriano sempre fala, Deus não precisa de muito para operar o seu milagre. Deus, aleluia, Ele opera nas mínimas detalhes. Nos mínimos detalhes, Deus, Ele opera, aleluia. Não precisa de muito, não. E isso que Deus estava dizendo, isso que o anjo estava falando à igreja de Filadélfia. Aleluia, conheço as tuas obras. Aleluia. E eis que tenho posto diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia. A qual ninguém pode fechar. Aí diz que tem pouca força. Entretanto, guardasse as minhas palavras. Aleluia. Alguns que estavam na igreja de Filadélfia estavam mantendo primeiramente a palavra de Deus. Aleluia. Que nós possamos ser uma igreja que conserva a palavra da vida eterna. Aleluia. Se você quer ir para o céu, você tem que guardar a palavra de Deus. Se você, aleluia, quer estar naquele dia diante de Todo-Poderoso, conserva-se a palavra no teu coração. Aleluia. Porque é a palavra, aleluia, que está na tua vida, no teu coração, que vai te garantir, aleluia, a tua salvação. Embora vocês tenham que saber, aleluia, que você tem um pastor que zela por vocês. Aleluia. Porque se o ser humano chegar e dizer assim, eu não obedeço o pastor, já está errado. Já começou errado. Se você não obedece ao pastor que você está vendo, como que você vai dizer que você obedece a Deus que você não vê? Aleluia. Não tem um compromisso com o homem. Não tem irmãos, você tem compromisso sim. Aleluia. E o compromisso da igreja de Filadélfia era com Deus. Embora muitos se filtrou no meio deles e se considerava judeus e não fazia a vontade de Deus, queria contaminar o resto. Assim, irmãos, é na igreja. Sempre tem aqueles que, se a igreja de Deus não cuidar, a liderança não cuidar, acaba contaminando o que tem. Aleluia. Por isso que o pastor sempre tem que estar doutrinando. O que é doutrina? Ensinamento da palavra de Deus. Doutrinar a igreja a se estruturar na palavra, a doutrinar a igreja a crescer na graça e no conhecimento. O que você não pode ver, aleluia, é o que você está vendo no mundo gospel, né? Que diz gospel de tudo. Você não vai encontrar, até hoje nunca encontrei isso na Bíblia. Mas é o que tem. Mas nós temos que evitar isso. Sabe que eu sempre falo uma coisa, sabe quais são os hinos mais espirituais voltados debaixo da oração? É a harpa cristã. Que são pessoas, aleluia, que pagaram o preço. Embora você tenha que procurar saber, irmãos, aleluia, o hino que você vai tocar. Aleluia, a letra do hino, conhecer a letra. Por isso, aleluia, que todos os dias, irmãos, nós precisamos se relacionar com Deus. Todos os hinos são bonitos, cantados na igreja. Aleluia. Mas nós temos que procurar saber. A
Aí ele diz no versículo 9: Eis, conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é fundamental. Quantas pessoas estão negando o nome do Senhor por não pregar a verdade? Aleluia. Por bajular, aleluia. Paulo disse assim: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu sou homem, sou adulto, faço coisas de homem. Aleluia. Eis fareis que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que si mesmos se declaram judeus, está vendo? Olha o que Deus fala: eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que vivem na prática, aleluia, nas obras de Satanás, aleluia, que desses que a si mesmo se consideram judeus e não são, mas mentem, aleluia. E eis que eu farei vir e prostrar os seus pés e reconhecer que eu amo vocês, aleluia, que eu zelo pela minha igreja, porque Deus ele zela pela igreja. Hoje tem um pastor dizendo assim: eu sou dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus, irmão. Olha a hipocrisia que o ser humano chega. A igreja é minha, quem manda só que não está errado. A igreja é do Senhor. Claro que tem que ter um anjo, tem que ter um respeito, tem que ter uma reverência com o anjo da igreja. Que diz aqui: o anjo da igreja é o pastor que está na frente. Você tem que respeitar, aleluia. Por isso que eu sempre gosto de dizer assim: quando alguém pergunta, você congrega lá? Aonde? Eu congrego lá na igreja do pastor Adriano. Misericórdia, a igreja não é minha. Eu congrego lá na igreja Resplandecer de Deus, presidido pelo pastor presidente Adriano Jesus. Faça isso, hein? A igreja é dele? Não sabia. Ele montou uma igreja? O Senhor me escolheu. Eu fui um dos escolhidos para abrir, aleluia, a igreja Resplandecer de Deus. Uma igreja que se compadece, uma igreja que ora, uma igreja que se preocupa com o bem-estar espiritual da igreja, uma igreja conservadora, uma igreja, aleluia, que demonstra e dá autoridade, aleluia, às nossas lideranças a pregar a verdade. Eu fico feliz. Eu fico muito feliz quando alguém vai ministrar a palavra de Deus e começa, aleluia, a pregar aquilo que realmente a Bíblia ensina. Porque a igreja não é minha. Eu estou falando vocês não são meu. Não fui eu que morri por vocês. Até aí está eu errado da hipocrisia do homem. A igreja não é minha. Isso aqui é quatro paredes. Aleluia. Só há igreja quando vocês estão aqui. Por isso que quando abre uma igreja, tem dois ali, já é uma igreja. E o Senhor está lá. Então quando alguém perguntar para você, você congrega onde? Congrega lá na igreja, aleluia, Resplandecer de Deus, presidida pelo pastor presidente Adriano de Jesus. Então nós temos que mudar esse hábito. Lá da igreja do pastor Adriano, não é minha igreja, não é minha. A igreja do Senhor Jesus, tudo aqui é dele. Por isso que eu sempre dou reverência ao Senhor, a palavra de Deus. Aleluia. Porque guardaste as palavras das minhas perseveranças, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. Então o Senhor vai nos guardar, irmão, na hora da provação que há de vir no mundo. E tem pregadores dizendo que a igreja vai passar, irmão, pela tribulação. Veja que hipocrisia é isso, irmãos. Falta de conhecimento. Como que Deus vai permitir a igreja passar ainda pela tribulação? Por isso que a Bíblia diz, aleluia, guardar, porque guardaste a palavra da minha perseverança. A palavra da minha perseverança em saber, aleluia, que em breve voltarei buscar a minha igreja. Também eu te guardarei.
O Senhor falando, eu te guardarei da hora da provação que há de vir no mundo. Aleluia, louvado. O mundo está se preparando, aleluia, para receber o anticristo, mas a igreja de Deus estará com ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como que o Senhor vai permitir que eu e você passamos pela grande tribulação se nós já estamos sendo provados na terra? Aleluia. Você não viu ainda o que é perseguição? Aqui no Brasil, você tem que toda a vida agradecer pelo lugar que você mora. Lugar Brasil. Aleluia. Aonde o evangelho é pregado, aonde você pode passar nas ruas com a Bíblia na mão e ninguém vai fazer nada. Vão te respeitar. Mas tem lugares por aí, irmãos, que o evangelho ainda não entrou. Por isso que o Senhor diz, quando o meu evangelho estiver pregado nos 4 cantos do mundo, aí sim verá o fim. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Te prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Te prepara, te prepara, te prepara. Que você venha sempre dizer para o Senhor, Senhor, eu sou dependente, 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 dependente. Nunca quero ser, aleluia. Nunca quero deixar de ser dependente, aleluia. Mas eu quero demonstrar, eu sou dependente. Aleluia. Porque guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, a provação. Aleluia. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí o Senhor diz, o anjo diz na carta dizendo, venho sem demora. O Senhor vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém toma a tua coroa. Guarda o que tens. O que tu tens é a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Que você não venha perder o brilho do Espírito Santo de Deus na tua vida. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quantas, pessoas, irmãos, que o inimigo tomou a coroa? Por viver debaixo de mentira, por viver debaixo de engano, por viver debaixo de uma hipocrisia, por viver debaixo de algo e dizendo, Deus está dizendo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas vezes Deus está escancarado, irmãos. Aleluia. Quando você vê alguém olhando para você e dizer, ei, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso, vai fazer aquilo, toda vez falando isso, irmão, cuida. Aleluia, Jesus. Quando você vê pregadores visitando a tua casa, aleluia, para dizer que Deus vai fazer isso, aquilo, cuida, irmãos. Vai ler a Bíblia, vai examinar a Bíblia. Porque Deus ele tem o seu momento hora de agir e de trabalhar. Tem momento, aleluia, que Deus ele se cala. E muitas vezes nós pensamos, que prova. Estamos no deserto. As pessoas brincam, irmão, que todo dia Deus está falando. Deus levou 400 anos, irmão. Deus deixou de falar com o povo de Israel 400 anos. Olha só, 400 anos. E as pessoas acham, irmão, não é assim, irmão. Sabe qual é a maior resposta que vem da boca de Deus, irmão? Aqui, ó. Mas quando você quer algo da parte de Deus, e você entra no teu quarto, você dobra o teu joelho, você pede direção a Deus, você pede uma resposta, Deus ele pode falar com você, irmão, porque você tem que ser sensível à voz de Deus. Um vento suave. Aleluia, fica de pé. Meus amados irmãos, vamos celebrar a Santa Ceia, a administração da Santa Ceia. Aleluia. Eu quero convidar a missionária Mondeise para estar louvando o hino da harpa. E eu quero estar convidando o pastor, aleluia, para estar lavando as mãos. Quero convidar, aleluia, o diácono, aleluia, Cris, para estar lavando a mão. E hoje eu vou estar fazendo ali a consagração da ceia para os irmãos. E a missionária, aleluia, Deise vai estar louvando o Senhor com o hino da harpa. E você que vai participar da Santa Ceia, depois da oração, você fica de pé. Mas você que não vai participar, aí você senta. Amém? Aleluia. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui eu apresento a cada irmão, Senhor Deus. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Papai do céu.
Abençoa poderosamente, Senhor Deus, a vida de cada irmão, Senhor Deus. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, Senhor. Nos fortalece pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você que vai participar da Santa Ceia, mantém de pé. E você que não vai, pode sentar por gentileza. Graças a Deus. Vamos aí adorar o Senhor com o hino da harpa de número 301. Vamos aí exaltar Ele nessa noite. 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Aleluia. O simples pão comprado no mercado, na padaria, o suco. Mas após a oração, não será um simples pão, nem nenhum suco, mas será o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, porque é um ato de fé, é um algo simbólico, que simboliza, mas isso é fé. Amém? Então vamos apresentar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui juntamente com a tua igreja apresentamos esse pão, esses cálices, que após a oração será transformado no teu corpo e no teu sangue, em nome de Jesus. Vamos louvando. Quem sedento se achar, venha Cristo se encarnar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. E a noiva receber
tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Como ministro da palavra de Deus, eu ordeno que os irmãos participam. Em nome do Senhor Jesus. Podeis participar. Hino de número 39 aí da nossa harpa cristã. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na nossa ele meteu. Tem este sangue lavado como baptismo os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Como ministro da palavra de Deus, eu ordeno que a igreja participe e se alegra no Espírito Santo. Podeis participar. Senhor, venha santificar as nossas vidas, Deus, na tua palavra.